Então vamos resolver alguns exercícios de fixação sobre funções de várias variáveis aqui nesta videoaula. O primeiro exercício trata de um paraboloide. Na verdade, a expressão mais correta seria chamar este paraboloide de paraboloide de revolução, porque ele resulta da rotação de uma parábola em torno, aqui estaria o eixo Z, aqui está o eixo X e aqui está o eixo Y, certo? Então, neste paraboloide existe um ponto de coordenadas 1, 1, 2, certo? Observe que se Z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, então quando x é igual a 1 e y é igual a 1, resulta z igual a 2. Portanto, P de coordenadas 1, 1, 2 pertence ao paraboloide. Muito bem. Neste ponto de coordenadas 1, 1, 2, eu quero passar duas retas tangentes. Eu quero a equação de duas retas tangentes a este paraboloide, certo? Então, o que é que acontece? Nesta superfície, a superfície do paraboloide, que é uma superfície tridimensional, nesta superfície tridimensional, para esta superfície tridimensional, há infinitas retas tangentes, todas elas coplanares. E esse conjunto de infinitas retas tangentes define, inclusive, um plano tangente. Então, há apenas um plano tangente, mas há infinitas retas tangentes. Eu quero duas retas. Então, como é que eu vou conseguir essas duas retas tangentes? Eu preciso primeiro, já tenho o ponto, ou seja, as duas retas tangentes passam deste ponto P, mas eu preciso agora dos coeficientes angulares destas retas tangentes. Então, coeficiente angular da primeira reta é d-ROM de Z, d-ROM de X, avaliado em 1, 1, certo? Coeficiente angular da segunda reta, d-ROM de Z, d-ROM de Y, avaliado em 1, 1. Por que, professor? Porque o significado deste valor numérico da derivada qual é o significado geométrico deste valor numérico desta derivada parcial? Então, é o coeficiente angular da reta tangente a esta superfície numa curva, isso aqui é uma curva, que esta curva resultou da interseção, estou anotando para ficar mais fácil de entender. Então, esta curva resultou da interseção da superfície z igual a x2 mais y2 por
um plano y igual a constante. E mais y igual a quanto? Y igual a 1. Certo? Porque neste ponto P, eu não preciso ver, eu não preciso fazer o desenho. É muito fácil de entender. Neste ponto P, passam dois planos, passam na verdade infinitos planos, mas no ponto x igual a 1, y igual a 1, z igual a 2, passa um plano x constante, x igual a 1, passa por cima deste ponto. E outro plano y igual a 1 também passa nesse ponto. É claro, porque se o plano y igual a 1 contém a coordenada y igual a 1 e é um plano infinito, então este plano contém este ponto, né, de coordenadas 1, 1, 2. Então, sobre este ponto passa um plano y constante, com certeza. Então, y igual a 1 resulta o quê? Resulta z igual a 1 mais x ao quadrado, certo? Então, que curva é esta? Eu me precipitei aqui e fiz um desenho qualquer, mas agora podemos fazer um desenho que aqui é 1, onde está o vértice da minha parábola. Essa curva, então, é 1 mais x ao quadrado, certo? Então, essa curva 1 mais x ao quadrado é o resultado da interseção daquela superfície por um plano y igual a 1, constante, né? Então, o resto é x igual a 1, e z igual a 2, certo? Então, por este ponto passa uma reta tangente. Tangente só a essa curva 1 mais x ao quadrado? Não. Tangente também à superfície. Então, como derrom de z, derrom de x, derrom de z, derrom de x é igual a 2x, então derrom de z, derrom de x no ponto 1, 1 é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Portanto, equação daquela reta. Equação da reta 1. Repare, reta 1, coeficiente angular, derrom de z, derrom de x em 1, 1. Aqui o coeficiente angular da reta é a tangente desse ângulo alfa. Certo? É a equação. Qual é o coeficiente angular? 2. Então, para x igual a 1, z igual a 2. Então, esta reta é z igual a 2 mais 2 vezes x menos 1, que é 2 mais 2x menos 2, que é igual a 2x. Então, equação da reta 1. Equação da reta 1. A reta 1 é tangente à superfície e tangente a esta parábola 1 mais x ao quadrado. Então, essa reta é y igual a 2x. Certo? Como é mesmo, professor, a equação de uma reta tangente? Fórmula geral. Equação de uma reta tangente à curva y igual a f de x no ponto de coordenadas x0, y0. Então, é y igual a y0 mais f' de x0, x menos x0. Certo? Então, adaptando a este caso, eu tenho z igual a z0, no caso z0 é igual a 2,
certo? Aqui está Z0 igual a 2, mais dROM de F, dROM de X, em x0, y0, vezes x menos x0. Da mesma forma, a outra reta vai ser z igual a z0, o mesmo 2, mais dROM de f, dROM de y, calculado em x0, y0, vezes y menos y0. Então, é a equação da outra reta, porque na outra reta, esta reta vai resultar da interseção da superfície por um plano x constante igual a 1, certo? Então, quando eu intercepto z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado com um plano x igual a 1, resulta z igual a 1 mais y2. Então, como é que fica esta curva agora? Eu tenho aqui y, tenho aqui z, vai resultar 1 mais y2, 1 mais y2, que é a interseção da superfície z igual a x2 mais y2, por um plano x igual a 1, constante, né? E agora, 1, 2, certo? Então, como a derivada dROM de z, dROM de y, calculado em 1 é igual, aliás, primeiro, dROM de z, dROM de y, qualquer. Neste caso, é igual a 2y, e dROM de z, dROM de y é também igual a 2. Então, a equação da segunda reta é z igual a z0, 2, mais 2 vezes y menos 1, que é igual a 2 mais 2y menos 2, que é igual a 2y. Então, equação da reta 2. Z igual a 2y. O que é que essas duas retas têm em comum? São tangentes a essa superfície. Elas têm infinitas retas, mas essas duas são fáceis de serem calculadas, porque uma resulta da curva que é resultante da interseção da superfície por um plano x constante e a outra por um plano y constante. Coeficiente angular da curva que resulta da interseção por um plano x constante. dROM de z, dROM de y. Porque se x é constante, quem está variando é y. E ao contrário, quando eu intercepto por um plano y constante, y é constante, logo, quem está variando é x. Portanto, o coeficiente angular desta outra reta é dROM de z, dROM de x, porque y é constante, certo? Então, aí estão as duas retas solicitadas. As duas são tangentes a essa superfície no ponto de coordenadas 1, 1, 2.